Olá, pessoal! Eu sou o Hermes, carteiro com muito orgulho, e hoje vou explicar o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Vou falar de cada capítulo desse código tão importante, como ele pode cair na prova do concurso e, claro, vou dar exemplos reais das minhas próprias experiências, inclusive com situações que já vivi e vi por aí. Bora aprender junto? O que diz o código? O objetivo do código é garantir que todos os funcionários dos Correios ajam com ética e integridade. Ou seja, todo mundo tem que andar na linha, com transparência e responsabilidade. Como pode cair no concurso? Pode vir uma pergunta assim: qual é a finalidade principal do Código de Conduta dos Correios? E você responde que o código garante a probidade e a responsabilidade em todas as ações dos empregados. Exemplo na vida real. Uma vez, vi um colega que tinha acesso a informações sigilosas de clientes. Ele sabia o endereço de todo mundo e, em vez de cuidar disso com seriedade, quase passou essas informações para fora. Eu avisei: isso não pode, companheiro. A integridade é chave nesse trabalho. Felizmente, ele recuou antes que a coisa ficasse feia. O que diz o código? Os princípios éticos que a gente segue nos Correios são objetividade, imparcialidade, integridade, legalidade, profissionalismo, sustentabilidade e transparência. Lâmpada elétrica: como pode cair no concurso? Pode vir algo do tipo: qual princípio está relacionado à honestidade no cumprimento de compromissos? E a resposta certa é integridade. Estrela brilhante: exemplo na vida real. Uma vez, fui responsável pela escolha de uma transportadora parceira para um serviço especial. Tinha um conhecido que trabalhava em uma das empresas. Poderia ter dado um jeitinho para favorecer ele, mas sabia que o certo era ser imparcial e analisar as opções com base nos dados, sem beneficiar ninguém. O que diz o código? O código se aplica a todos que trabalham nos Correios, desde o pessoal da chefia até os terceirizados e prestadores de serviços. Lâmpada elétrica: como pode cair no concurso? Uma questão pode perguntar: quem deve seguir o Código de Conduta dos Correios? E a resposta correta seria que todos os colaboradores e terceiros são obrigados a seguir o código. Estrela brilhante: exemplo na vida real. Trabalhei com um prestador de serviço que não sabia que também tinha que seguir o código. Certo dia, ele aceitou um presente de um fornecedor. Alertei que aquilo era contra as normas, e ele foi avisado que tinha que recusar, porque suborno não é tolerado, seja empregado direto ou terceirizado. O que diz o código? Aqui é onde o código mostra o que não pode ser feito: uso de informações privilegiadas, aceitar presentes, e ter atitudes que causem conflito de interesse. Lâmpada elétrica: como pode cair no concurso? Pode ser algo assim: qual dessas situações é proibida pelo Código de Conduta dos Correios? A resposta seria aceitar presentes de fornecedores ou usar informações privilegiadas. Estrela brilhante: exemplo na vida real. Já vi um gerente aceitar um presente de um fornecedor para agilizar um processo de entrega. Fiquei muito desconfortável com isso e reportei a situação. O gerente acabou levando uma advertência, porque o código é claro: transparência em primeiro lugar. Capítulo 5. Compromissos dos Correios com os empregados. O que diz o código? A empresa tem que garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável, sem assédio moral ou sexual, e com igualdade de oportunidades para todos. Como pode cair no concurso? A questão pode perguntar sobre os compromissos dos Correios em relação a seus empregados. E a resposta seria que a empresa deve garantir um bom clima organizacional e igualdade de oportunidades. Exemplo na vida real. Tive um colega que se sentia discriminado no trabalho por conta da cor da pele. Ele usou os canais de denúncia e a situação foi resolvida. A empresa tem essa obrigação de cuidar do bem-estar de todos nós. Capítulo 6. Compromissos dos empregados com os Correios. O que diz o código? Nós, funcionários, temos que agir com integridade, manter o sigilo profissional, evitar conflitos de interesse e sempre trabalhar com ética. Como pode cair no concurso? Uma questão pode perguntar sobre as obrigações dos empregados. A resposta correta envolve o dever de manter sigilo profissional e evitar comportamento inadequado. Exemplo na vida real: estava envolvido num projeto de melhoria da logística.
Um colega comentou que estava sendo assediado por uma empresa concorrente para passar informações confidenciais. Eu alertei ele. Isso viola o código e coloca seu emprego em risco. Capítulo 7. Medidas disciplinares. O que diz o código? Se alguém não segue as regras, pode sofrer medidas disciplinares, que vão de uma advertência até a demissão, dependendo da gravidade. Como pode cair no concurso? Pode vir algo como: quais são as possíveis sanções para quem viola o Código de Conduta dos Correios? E você responderia que pode incluir advertências e até demissões, conforme a gravidade da infração. Exemplo na vida real: um funcionário foi flagrado usando recursos dos Correios para fins pessoais. Ele foi advertido e suspenso, e só não foi demitido porque a infração foi considerada leve. Mas se tivesse continuado, poderia ter perdido o emprego. Agora, vou falar dos capítulos finais, que tratam da gestão, fiscalização e atualização do Código. Capítulo 8. Gestão da ética e da integridade. O que diz o Código? Esse capítulo fala sobre os mecanismos de governança e como a empresa gerencia a ética no dia a dia. Isso inclui canais formais de denúncia e consultas, para garantir que qualquer situação antiética possa ser reportada e investigada. Além disso, é super importante a disseminação contínua das diretrizes éticas entre todos os funcionários. Como pode cair no concurso? Eles podem te perguntar sobre a importância da governança ética ou sobre o papel dos canais de denúncia nos Correios. A resposta certa seria que esses mecanismos garantem que todos sigam as diretrizes éticas e possam denunciar irregularidades de forma segura. Exemplo na vida real: uma vez, vi um colega manipulando dados para esconder um erro. Eu sabia que era uma prática antiética e que, segundo o código, deveria reportar a situação. Usei o canal de denúncia formal dos Correios, e a empresa investigou o caso e tomou as medidas necessárias. Isso garantiu que o erro não se repetisse e que tudo fosse feito da forma correta. Capítulo 9. Fiscalização e controle. O que diz o Código? Este capítulo é sobre como os Correios garantem que o Código está sendo seguido por meio de fiscalização interna e auditorias. Essas auditorias verificam se tudo está funcionando conforme as normas de ética e conduta, sem nenhum desvio. Lâmpada elétrica: como pode cair no concurso? A prova pode perguntar sobre a importância de auditorias para garantir que os funcionários estejam seguindo as regras do Código. A resposta certa seria que essas auditorias garantem a transparência e a conformidade com os princípios do Código. Estrela brilhante: exemplo na vida real. Lembro de uma auditoria interna que verificou os processos de contratação de fornecedores nos Correios. Foi importante para garantir que não houvesse favorecimento. Assim, a empresa pôde confirmar que tudo estava sendo feito de forma imparcial, assegurando igualdade de oportunidades para todos os fornecedores. Um abração mais do que especial para o meu tio carteiro Jaiminho, lá de Tangamandápio. Grande exemplo de ética e dedicação, sempre entregando cartas com um sorriso no rosto e aquele jeitão tranquilo de evitar a fadiga. Valeu, tio, por ser essa inspiração para mim e para todos os carteiros do Brasil. Capítulo 10. Responsabilidades. O que diz o Código? Aqui, a responsabilidade não é só nossa, dos funcionários, mas também dos gestores. Eles têm que liderar pelo exemplo, disseminando as normas de ética e garantindo que todos as sigam. Ou seja, não adianta só falar, tem que fazer. Como pode cair no concurso? Eles podem te perguntar qual o papel dos gestores no cumprimento do Código. A resposta correta envolve dizer que os gestores são responsáveis por orientar e disseminar as normas éticas, além de garantir que elas sejam seguidas por toda a equipe. Exemplo na vida real. Uma vez, um gestor percebeu que um colaborador estava envolvido numa situação de conflito de interesse, usando informações que poderiam prejudicar a imparcialidade no trabalho. O gestor agiu rápido, orientou o funcionário sobre o erro e, como manda o código, reportou o caso para que fosse resolvido da maneira correta. Capítulo 11. Atualizações do Código. O que diz o Código? O Código não é algo estático, ele se atualiza com o tempo para ficar alinhado com as mudanças nas leis e nas regras da empresa. Assim, o Código se adapta a novas exigências legais e de mercado, como, por exemplo, as novas regulamentações de proteção de dados. Como pode cair no concurso?
eles podem perguntar sobre a necessidade de atualizar o código. A resposta seria que essas atualizações são importantes para que o código continue relevante, conforme as mudanças legais e as necessidades da empresa. Exemplo na vida real: quando a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, foi implementada, os Correios atualizaram o código para garantir que as informações de clientes e funcionários fossem protegidas. Isso mostrou como o código acompanha as mudanças no ambiente legal para garantir que a empresa esteja sempre em conformidade. Então, pessoal, essa foi a aula dos capítulos finais do Código de Conduta Ética dos Correios. Vocês viram como é importante seguir essas diretrizes no dia a dia e como isso pode cair na prova do concurso. Fiquem atentos aos detalhes e lembrem-se, ética é a chave para um ambiente de trabalho saudável e justo. Até a próxima, com mais histórias do dia a dia do carteiro Hermes.